Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. E convido a igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. E agora pela manhã nós estaremos considerando 1 Coríntios, capítulo 7, do verso 25 ao 38. E à noite, no próximo culto, estaremos considerando o verso 39 e 40, encerrando assim a exposição do capítulo 7 de 1 Coríntios. E aí vamos entrar em mais um bloco temático da carta, que são os capítulos 8, 9 e 10. Não se assuste não, foi o violão que caiu. 1 Coríntios, capítulo 7, 25 ao 40. Eu preciso da sua máxima atenção nesta leitura por algumas razões. Primeiro, por causa da complexidade do texto. Segundo, porque eu vou ler aqui na versão King James atualizada, e eu sei que a grande maioria dos irmãos estão com a versão atualizada, a ARA, ou então a Nova Almeida atualizada. E você vai ver que, dependendo da versão que você estiver em mãos, o texto é completamente diferente. E na medida que formos expondo o texto, eu vou explicar as diferenças e por que, dependendo da versão que você tiver nas suas mãos, ele é totalmente diferente a tradução. Se você tiver Almeida corrigida, Almeida atualizada, a NAA, a linguagem de hoje, ou a NVI e a King James atualizada, você vai notar aí a diferença gritante das versões, tá bom? Então, preste bastante atenção. Eu vou ler, como eu disse, na King James atualizada, que é bem diferente da que está nas suas mãos, e você vai ver por quê. Diz assim a palavra de Deus: quanto aos solteiros, não tenho mandamento específico do Senhor. Dou, no entanto, meu parecer, como homem que, pela misericórdia do Senhor, tem vivido em fidelidade. Considero, portanto, que é saudável, devido aos problemas deste nosso momento, que a pessoa permaneça em sua atual condição. Estás casado? Não procures separação. Estás solteiro? Não procures casamento. Todavia, se te casares, com essa atitude não pecas. Da mesma forma, se uma virgem vier a se casar, também por isso não comete pecado. Contudo, aqueles que se casam enfrentarão uma série de dificuldades nessa vida, e eu gostaria de poupá-los disso. Irmãos, o que desejo vos fazer entender é que o tempo se abrevia sobremaneira. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que estão tristes, como se não chorassem. Os que estão alegres, como se não houvessem alcançado a felicidade. Os que podem comprar o que desejam, como se nada possuíssem. Os que se beneficiam dos produtos do mundo, como se não tivessem acesso a nada, porque a forma presente deste mundo está se transformando. O que desejo de fato é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado pode se entregar aos assuntos do Senhor, em como mais poderá agradar ao Senhor. Entretanto, quem é casado
preocupa-se com os negócios deste mundo, em como irá agradar sua esposa. E fica dividido. A mulher que não é casada e a virgem se ocupam dos assuntos do Senhor para serem santas, tanto no corpo como no espírito. A mulher casada, no entanto, preocupa-se com os negócios do mundo e de como irá agradar seu marido. Estou dizendo isso para o vosso maior benefício, não para restringir a vossa liberdade, mas para que possais viver de maneira honrada, em plena consagração ao Senhor. Mas, se alguém julga que está agindo de forma desonesta perante a sua noiva, se ela estiver passando da idade, crendo que deve se casar, faça como entender melhor. Ele não peca por isso que se case. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração que não se sente obrigado, mas tem controle sobre sua própria vontade sexual, e chegou à conclusão de não se casar com sua noiva, da mesma forma, esse também faz bem. De modo que aquele que se casa com sua noiva faz bem, mas quem não se casa faz melhor. Notou aí a diferença das traduções? Vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos oriente e que nos esclareça a sua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por este momento tão importante na nossa vida, que é o momento de reflexão na tua palavra. Eu sei, Senhor, o quanto eu careço nesse instante da direção do teu Espírito Santo para falar ao nosso coração. Eu conheço as minhas limitações e eu coloco todas elas diante do Senhor, suplicando que o Senhor me ajude, que o Senhor me dê luz, discernimento, que o Senhor me dê a intrepidez necessária para ministrar a tua palavra. Que as palavras dos meus lábios e meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. O tema da nossa mensagem nesta manhã é orientações aos solteiros e noivos. Orientações aos solteiros e noivos. É uma palavra, sobretudo, para os jovens, para a mocidade, para aqueles que estão iniciando a vida e que estão nessa fase tão bela da vida, que é a solteirice ou mesmo o noivado se preparando para um casamento. Para a gente entender esse texto, é preciso levantar algumas coisas aqui de extrema importância à guisa de introdução. Eu vou ser muito pastoral nessa manhã, porque eu já expus esse texto aqui na igreja, tem essa exposição no canal da igreja, detalhada, 1h30 mais ou menos, lá no canal da igreja, e lá você vai ter todos os detalhes, assim, teológicos e as questões mais polêmicas relacionadas ao texto. Então, eu vou me dar o direito de ser mais pastoral na exposição, até onde o Senhor me der condições aqui. Algumas coisas precisam ficar claras para nós. Primeiro, o capítulo 7 de 1 Coríntios é um capítulo que trata de assuntos relacionados com casamento, divórcio, novo casamento, celibato, sexualidade, noivado, solteirice. É um capítulo riquíssimo. E a gente sabe muito bem que esse capítulo está aqui na carta aos Coríntios, porque Paulo foi provocado
pela igreja de Corinto, a partir de uma carta que eles enviaram para o apóstolo, lhe fazendo uma série de perguntas pertinentes para que pudesse esclarecer algumas coisas para a igreja. Como, por exemplo, Paulo, nós somos casados e nós estamos pensando em fazer um voto aí de passar um período sem relações sexuais para se dedicar mais ao Senhor. Pode? Não pode? Paulo, eu estou pensando em não me casar para me dedicar completamente às coisas de Deus. Paulo, o que você tem a dizer para um pai que tem uma filha virgem e que já está passando a flor da idade, e esse pai está preocupado porque a filha não casa e ele quer dar a sua filha em casamento? Se ele der a filha em casamento, ele está pecando? Se ele não der a filha em casamento, ele estaria pecando? Paulo, o que você tem a dizer para um casal de jovens que estão noivos e que, de repente, haviam feito um voto de permanecerem virgens a vida toda, para se dedicar mais ao Senhor? Mas, lá na frente, olhando um para o outro, surgiu o desejo, a atração sexual, e eles viram que fizeram voto de tolo e estão querendo voltar atrás. Eles estão pecando se eles quebrarem esse voto e se casarem? Tudo isso está sendo levantado aqui neste capítulo. Agora, a grande questão é, por que eles estavam fazendo essas perguntas? E o contexto é fundamental para nós. Nós já vimos aqui que eles estavam fazendo essas perguntas por algumas razões. Por exemplo, Paulo havia tratado do tema da imoralidade sexual, capítulo 5 e 6. Já tinha escrito uma carta para eles. E Paulo tinha batido pesado nessas questões da sexualidade, da imoralidade sexual. Então, tendo em vista a firmeza de Paulo sobre essas questões sexuais, levantou uma série de dúvidas na igreja. Outra coisa, aqueles irmãos estavam sendo influenciados pela filosofia grega, do dualismo grego, que fazia uma dicotomia entre matéria e espírito. E dizia que a matéria é má e o espírito é bom. E que tudo aquilo que está relacionado à matéria é algo ruim, e eu não devo dar vazão. Eu devo dar vazão às coisas do espírito. Levou a igreja a dois extremos, essa filosofia mundana. Se a matéria é ruim, o que eu faço com o meu corpo não tem problema algum. Então, qual o problema de me deitar com prostitutas, de cair na gandaia, de deitar e rolar? Eu estou simplesmente subjugando essa matéria. Liberou geral. O outro extremo era a seguinte ideia: se a matéria é má, se o corpo é ruim e só as coisas do espírito é que são boas, então eu preciso me dedicar mais às coisas do espírito, e tudo aquilo que está relacionado com o meu corpo, com a matéria, eu não vou dar vazão. Sexo, qualquer coisa que dê prazer, eu não vou dar vazão a isso. Ia para o outro extremo, a ponto de casais, crentes da igreja, estarem abrindo mão das relações sexuais. O outro problema que dava base para tudo isso aqui era a questão da visão teológica deles, de uma escatologia ultra realizada, super realizada, de pessoas que eram super espirituais, que já estavam vivendo na dimensão dos anjos, e viviam essa espiritualidade exacerbada. Então, quanto mais espiritual, quanto mais santo, quanto mais cheio do Espírito, quanto mais poderoso, quanto mais escatológico, mais eu desprezo as coisas do corpo ou da matéria. É esse o pano de fundo para que a gente possa entender o que Paulo está tratando aqui. Agora, como eu disse, esse texto aqui é polêmico, meus irmãos. E se você não estiver pregando expositivamente, de forma sequencial,
o pastor, em sã consciência, ele nunca vai pregar um texto como esse aqui, porque é difícil a interpretação, é um texto polêmico, e geralmente você tem a tendência de ir para os textos mais fáceis, palatáveis, que todo mundo conhece. Mas como nós estamos numa sequência, então nós temos que encarar o texto como ele é. Paulo havia tratado com os casais casados, e agora ele vai se dirigir a jovens, solteiros, noivos, e vai concluir o capítulo com as viúvas, com aquelas que estavam viúvas, se elas podiam se casar de novo ou não. Vamos olhar o texto, e à medida que a gente for lendo, eu vou destacando aqui as dificuldades, as polêmicas, mas o meu objetivo aqui não é polemizar. O meu objetivo aqui, como eu disse, é pastoral. É fazer com que esse texto faça sentido para mim e para a sua vida hoje aqui. O que esse texto tem a ver conosco? O que esse texto tem a ver com a sua vida que está aqui hoje? Você vai ver que ele é mais atual do que a gente imagina. Primeira parte deste parágrafo vai do verso 25 até o verso 28. Olha como é que o texto começa, e já começa com a polêmica e com a dificuldade. Quanto aos solteiros, se você olhar aí na Ara, como é que diz na Ara? Com respeito às virgens, opa, o que está acontecendo aqui? Por que a Ara está fazendo referência às virgens, e a King James atualizada, a linguagem de hoje, a NVI e outras versões, está chamando a atenção não para as virgens, mas para os solteiros. Por quê? Veja, primeiro vamos lembrar o que diz o texto aí. Quanto, ou em relação, ou com respeito, que mostra, mais uma vez, que Paulo está respondendo a um questionamento, a uma carta. Ele está trabalhando aqui baseado numa pergunta que lhe foi feita. Então, nós precisamos lembrar disso para que a gente entenda o texto. Muito embora a gente não tenha a carta, não tenha a pergunta, a gente vai imaginar a pergunta a partir da resposta de Paulo. E não é tão simples quanto parece. Mas o texto começa dizendo assim: quanto aos solteiros, ou com respeito às virgens. E qual é a tradução que está certa? As duas estão certas, e vai depender da sua linha de interpretação aqui do parágrafo como um todo. Por quê? Veja bem, a palavra que Paulo utiliza aqui, que foi traduzida para virgens, a palavra na língua grega, ela tanto pode estar fazendo referência a virgem, a uma jovem que é virgem, daí ela é usada lá em Mateus capítulo 1, verso 23, para falar da Virgem Maria. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, é a palavra que Paulo utiliza aqui, partenon. Como também ela é usada lá em Apocalipse para falar de virgens, mas não só moças, como rapazes. Ela é usada para falar desse estado de virgindade, que tanto pode estar fazendo referência a moças virgens, as meninas que são virgens, como pode estar sendo usada de um modo geral para moças e rapazes. Daí, dependendo da linha de interpretação da comissão que traduziu o texto, olhando para o contexto, eles vão ter que tomar uma decisão. Os que traduziram a corrigida e a Ara, eles entenderam que, de acordo com o contexto, Paulo estaria falando aqui nesse primeiro momento com as jovens da igreja, as moças, as virgens. Aí o texto diz, com relação às virgens, ou no que diz respeito às virgens, só que os tradutores da linguagem de hoje, da Nova Almeida, da King James, da NVI, eles vão entender que, de acordo com o contexto, Paulo não estaria falando pura e simplesmente com as moças,
mas estaria falando com as moças e os rapazes. E por isso que eu estou usando aqui a King James, porque eu entendo que faz sentido essa tradução. Daí a ideia de traduzir como quanto aos solteiros. Solteiro é aquele que se encontra, pelo menos subentende, no estado de virgindade, que não casou ainda, que não teve relações sexuais ainda. Quanto aos solteiros, não tem um mandamento específico do Senhor. Dou, no entanto, meu parecer, como um homem que, pela misericórdia do Senhor, tem vivido em fidelidade. Considero, portanto, que é saudável, devido aos problemas deste momento, que a pessoa permaneça em sua atual condição. Estás casado? Não procures separação. Estás solteiro? Não procures casamento. Então, olha que coisa interessante aqui, como Paulo trata desse assunto. Ele se dirige aos jovens solteiros da igreja, meninos e meninas. E ele começa dizendo assim: quanto aos solteiros, quanto àqueles que estão vivendo nesse período, ou nesse estado de virgindade, eu não tenho um mandamento específico do Senhor. Opa, como assim, Paulo? Então o que Paulo vai dizer aqui não é inspirado? Então eu não sou obrigado a cumprir aquilo que Paulo vai falar aqui? Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é que quanto a esse assunto que ele vai tratar agora, desse estado de solteirice ou de virgindade, ele não tem um mandamento, uma palavra específica do Senhor Jesus. Ele não tem um versículo, uma mensagem do Senhor Jesus sobre esse assunto que ele vai falar. Mas ele diz: eu dou, no entanto, meu parecer como um homem que, pela misericórdia do Senhor, tem vivido em fidelidade. Ou seja, o que Paulo chama a atenção aqui? Meus irmãos, quanto a essa questão das virgens, ou dos jovens solteiros, daqueles que são virgens, eu não tenho uma palavra, um mandamento específico do Senhor Jesus sobre esse assunto. Porém, eu vou dar aqui a minha opinião para vocês, eu vou dar o meu parecer para vocês, como um homem que, pelas misericórdias, ou pela misericórdia do Senhor, tem vivido em fidelidade. Ou seja, quem vai falar para vocês não é qualquer pessoa. Quem vai falar para vocês é alguém que desfruta da misericórdia de Deus, que por graça e misericórdia de Deus tem vivido em fidelidade, tem ministrado a palavra de Deus com fidelidade. Ele vai dizer no final do capítulo que ele tem o Espírito Santo, por isso ele pode falar determinados assuntos. E não podemos esquecer que Paulo está falando aqui do seu apostolado. Ele foi, pela misericórdia do Senhor, comissionado, chamado para ministrar a palavra do Senhor. E por misericórdia, ele tem agido com fidelidade. Então, o que ele vai dizer tem peso. Muito embora não tenha um texto específico do Senhor Jesus falando sobre esse assunto, o que Paulo vai orientar os jovens da igreja não é algo de somenos importância, porque Paulo vai falar como alguém que é fiel, como alguém que foi alcançado pela misericórdia de Deus, como alguém que tem o Espírito Santo, que é um apóstolo, que tem autoridade para falar e que vai falar de acordo com os princípios de Deus. Então, é importante ressaltar isso aqui para você não dizer assim: então o que Paulo vai dizer aí não tem autoridade para a minha vida. Tem autoridade para a sua vida, porque ele é um apóstolo de Jesus Cristo, ele foi alcançado pela misericórdia, ele recebeu a graça de ser fiel, ele tem o Espírito Santo. Agora, ele não tem um texto específico, como ele teve sobre o divórcio, como ele teve outros textos do Senhor Jesus falando sobre esse assunto. Agora, olha o que é que ele continua dizendo. Considero, portanto, que é saudável, devido aos problemas deste momento, que a pessoa
permaneça em sua atual condição. O que Paulo está dizendo e o que provavelmente estava acontecendo? Como eu disse, nós não temos a carta que foi enviada, nós imaginamos a pergunta a partir da resposta. O que poderia estar acontecendo aqui? Aquela igreja mandou a carta para Paulo, e naquela carta tinha uma pergunta dos jovens. Paulo, o que você diz sobre os jovens que são virgens, moças da igreja, rapazes da igreja, que estão pensando em adiar o casamento, ou não querem casar agora, tendo em vista a situação presente, as dificuldades, as lutas do tempo presente? O que você tem a dizer? E a resposta de Paulo é: considero, portanto, que é saudável, devido aos problemas deste momento, que a pessoa permaneça em sua atual condição. Ou seja, a orientação de Paulo para aqueles jovens é: olhando para a situação do momento, para a angustiosa situação do momento, para as tribulações, as angústias, as dificuldades, os problemas do momento, eu considero que é saudável permanecer do jeito que está. Fiquem do jeito que vocês estão. Agora, deixa eu fazer uma observação aqui, já no início, para que a gente possa entender esse texto todo. Paulo, em nenhum momento, Paulo está sendo contra o casamento. Paulo é um judeu e Paulo sabe da importância do casamento. Esse texto pode dar essa impressão, mas o que Paulo está fazendo aqui é tratando de uma situação específica da igreja de Corinto, tratando de uma situação específica dos jovens daquela igreja e respondendo a uma pergunta circunstancial daqueles dias. Que tem a ver conosco? Tem. Agora, nós não podemos olhar para aqui e dizer assim: Paulo está sendo contra o casamento. Como é a resposta dele? Considero, portanto, que é saudável, tendo em vista ou devido aos problemas deste momento, a angustiosa situação deste momento, que a pessoa permaneça em sua atual condição. Que situação angustiosa era essa? Que problemas eram esses que Paulo está falando aqui? Os estudiosos dizem que nós podemos ver aqui pelo menos 3 linhas para interpretar o que Paulo está dizendo. Por que ele está recomendando, orientando que as virgens ou aqueles que estão em estado de virgindade permaneçam como estão, não se casem agora? Primeiro, porque nesse período aqui, a cidade de Corinto estava enfrentando uma crise econômica muito grande. Havia um desabastecimento na cidade de Corinto de alimentos sem precedentes na história. E aí, por causa dessas crises econômicas que estavam acontecendo naquele período, Paulo está recomendando, aconselhando que os jovens esperassem mais um pouco, permanecesse do jeito que estava, não agisse de forma precipitada. A outra coisa é que, se você olhar o capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver que aquela igreja estava enfrentando um problema seríssimo naqueles dias. Qual era o problema? Tendo em vista toda essa situação de pecados que a igreja estava vivendo, capítulos 5 e 6, você vai ver que eles participavam da ceia do Senhor indignamente, em pecado. Não estavam nem aí em participar da ceia do Senhor. É como nos dias de hoje. O conselho disciplina alguém, ou chama a atenção da pessoa e diz: meu irmão, você não pode participar da ceia. Eu vou tomar a ceia, eu quero ver quem é pastor, presbítero que empata. Vai tomando, sem problema algum. Sabe o que estava acontecendo em Corinto? Gente doente, gente passando problemas terríveis na sua vida, e Paulo disse: gente que já tinha morrido, porque estava participando da ceia do Senhor indignamente.
Então imagine o contexto daquela igreja, de gente enferma, gente morrendo, gente sofrendo os mais terríveis males. Imagine como estava aquela igreja, famílias enlutadas, famílias lidando com gente enferma. Tem clima para casamento num negócio desse? Tem clima para casamento numa igreja que só está tendo funeral e doença e tantas mazelas? Não tem. Outra linha de interpretação é que nós estamos aqui por volta do ano 55, 56 da era cristã. 5 anos lá na frente, 10 anos lá na frente, vai estourar a perseguição com Nero, principalmente no ano de 64. E vai vir uma perseguição sangrenta, brutal contra a igreja, e todos vão ser passados ao fio da espada. Agora você imagina aí alguém casado com um filho, tendo que cuidar de mulher, tendo que cuidar de criança. Imagina aí para fugir, para correr. Imagina a angústia do coração desse povo. Então o que Paulo está dizendo é, com respeito às virgens ou aos solteiros, eu tenho uma palavra para vocês. Eu entendo que é saudável devido aos problemas ou à angustiante situação do momento que a pessoa permaneça na condição em que se encontra. Permaneçam no estado em que vocês se encontram. Que estado? Aí ele diz assim, estás casado? Não procure separação. Estás solteiro? Não procure casamento. Todavia, se casarem, com essa atitude não pecas. Da mesma forma, se uma virgem vier a se casar, também por isso não comete pecado. Contudo, aqueles que se casam enfrentarão uma série de dificuldades nesta vida, e eu gostaria de poupá-los disso. Aqui tem outro ponto interessante, é que se você olhar aqui o texto, Paulo, dependendo da linha de interpretação do versículo 25, você também vai ter que interpretar aqui o versículo 27. Porque se você olhar o verso 27, ele diz assim, estás casado? Não procures separação. Estás solteiro? Não procures casamento. Aí no verso seguinte ele diz, todavia se casarem, como assim? Então a maioria dos tradutores, eles entendem que a expressão aqui, está casado, ela não é uma boa tradução, até porque o texto grego não fala de estar casado. O texto grego diz assim, estás ligado à mulher, que tanto pode significar estar casado legalmente, como, de acordo com o contexto, pode ter o sentido de noivos. Daí, as traduções colocarem também a questão de noivo. Ou seja, você está noivo? Você está ligado a uma mulher? Então, permaneça como você está. Não procure desfazer o noivado. Levando em consideração que ele está falando com jovens virgens, jovens solteiros. Agora, se você entender que no verso 25 ele está falando com solteiros e a partir de agora ele está falando com casado, aí você vai entender que essa tradução está correta. Estás casado, não procure separação. Está solteiro, não procure casamento. Todavia, se vocês se casarem, com isso não pecas. Da mesma forma, se uma virgem vier a se casar, também com isso não comete pecado. Contudo, aqueles que se casam enfrentarão toda a série de dificuldades nessa vida, e eu gostaria de poupá-los disso. Qual é o ponto aqui, meus irmãos? O que Paulo está dizendo é, tendo em vista a situação angustiosa do momento, as tribulações do momento, a todo esse contexto que nós estamos vivendo, a recomendação que eu dou para vocês, é uma orientação, é que se você está ligado à mulher, seja pelo casamento, dependendo da sua linha de interpretação e tradução, seja pelo noivado, se você está ligado, não se separe. Não é hora de acabar o noivado. Não use a desculpa da situação presente para acabar o noivado ou acabar o casamento. Mas se você está solteiro, não procure agora o noivado ou o casamento. Espera mais um pouco.
Agora, se vocês se casarem, se decidiu se casar, com isso não pecas. Da mesma forma, se uma virgem vier se casar, também com isso não comete pecado. O que dá para a gente entender? É que naquele contexto da igreja de Corinto, o que estava acontecendo na igreja é que alguns jovens, mesmo diante da situação difícil, mesmo diante da angustiosa situação daqueles dias, eles estavam dizendo assim: eu quero casar. Eu vou seguir à frente do meu noivado. Eu vou casar. Não interessa a pandemia, não interessa o coronavírus, não interessa o momento que a gente está vivendo. Eu quero casar. Chegou a hora de casar e de ficar noivo e tal. Eu quero casar. Aí tinha irmãos da igreja dizendo assim: vocês estão pecando. Isso é pecado. Que história é essa de querer casar? Que história é essa de, mesmo numa situação como nós estamos vivendo, vocês estão pensando em casamento? Deixa de ser carnal. Vocês são carnais. Imagina aí os espirituais de Corinto. Imagina aí os irmãos ou as irmãs espirituais de Corinto. Menina, deixa desse fogo, menina. Pensando em casamento numa hora dessa. Imagine a situação. Aí Paulo diz: mas se vocês quiserem casar, se a virgem quiser se casar, eu tenho uma coisa para dizer para vocês: vocês não estão pecando. Não precisa ficar com a consciência pesada. Se vocês quiserem casar, vocês não estão pecando. Agora, vocês não cometem pecado. Contudo, aqueles que se casam enfrentarão uma série de dificuldades nessa vida, e eu gostaria de poupá-los disso. O que Paulo está dizendo aqui, trocando em miúdos, é: quer casar, minha filha? Quer casar, meu filho? Você quer seguir adiante com esse noivado, com o casamento, mesmo diante da situação, da crise, da angustiosa situação que nós estamos enfrentando hoje? Você quer casar? Saiba de uma coisa, que o casamento é, como diz o filósofo Enoque José de Araújo, é igual rapadura preta. É doce, mas não é mole. Porque tem pessoas que acham que vai entrar no casamento, e aquele casamento assim, conto de fadas, né? Aquele casamento assim, de novela, ou de filme, de romance, dos livros que ela leu lá na adolescência, e foram felizes para sempre. Aquele casamento da televisão, que a menina se levanta de manhã já arrumada, maquiada, o café na cama, é um negócio assim espetacular. Paulo disse: não, vocês querem casar? Ok, vocês não estão pecando. Contudo, aqueles que se casam enfrentarão uma série de dificuldades, e eu gostaria de poupá-los disso. Ou seja, casamento tem sim dificuldades. Tem dificuldades econômicas, tem dificuldades emocionais. Casamento não é simplesmente mil maravilhas. Tem sim dificuldades. Imagine naqueles dias. Imagine numa situação de crise. Imagine os dois se casaram e os dois não têm emprego. Como é que vão se manter? Como é que vão se cuidar? Você está achando que é só sexo? Só beijinho e abraço? Vai chegar o dia, meu irmão, que ela vai dizer assim: acabou o bujão, e aí? Não tem comida em casa, e aí? Nós não temos onde morar, e aí? Então Paulo disse: eu queria livrar vocês dessas coisas. O que eu estou dizendo para vocês, o que eu estou recomendando para vocês, é que se vocês quiserem casar, vocês que são jovens, solteiros, as meninas virgens, os rapazes, tudinho, vocês estão querendo casar? Ok, não estão pecando, não tem nenhum problema de consciência. Agora, lembre-se, vocês poderiam esperar mais um pouco, tendo em vista a situação que nós enfrentamos no momento, a angustiosa situação. Mas mesmo assim, se vocês querem insistir, casem, não está pecando não. Porém, nunca esqueça que casamento tem dificuldades, e eu gostaria de poupá-los disso. Ou seja, você vai entrar numa relação conjugal, meu querido irmão, minha querida irmã, lembre-se que casamento tem crises, tem dificuldades, dificuldades externas e internas, dificuldades
que tem a ver com você, pessoalmente, com o seu cônjuge e com as circunstâncias ao nosso redor. As crises econômicas, políticas, sociais, acabam chegando na nossa casa, na nossa vida. Sem dizer que são dois pecadores que vão passar a viver juntos na mesma casa, que vão desfrutar do mesmo ambiente, e cada um, como diz o pastor Hernandes no seu livro, está trazendo uma mala grande, pesada, sem alça, cheia de quinquilharias, de idiosincrasias, de coisas que você acumulou ao longo de toda a sua vida. Os dois vieram, cada um com uma malona assim, e agora estão dentro de casa. Pá! E aí? Passou aquele período do sexo, aí um começa a olhar para o outro e começa a ver as diferenças, começa a ver que a menina não é aquela princesa encantada como ele achava, ela também começa a ver que ele não é aquele príncipe, e as dificuldades começam a surgir. Então Paulo diz, eu queria poupar vocês dessas dificuldades, mas se vocês querem casar, não tem nenhum problema. Nenhum problema. Vocês não estão pecando, mas leve em consideração as crises, as angústias, as dificuldades, as intempéries, as coisas desta vida. Leve em consideração. O que Paulo está dizendo aqui é, não case por emoção, não case de forma atabalhoada, não invista num casamento de qualquer maneira, sempre pare para pensar no que você está fazendo. Aí Paulo vai usar outro argumento que é muito interessante. Primeiro argumento é esse argumento aqui de que eles devem permanecer como estão por causa das crises, das dificuldades, da angustiosa situação do tempo presente. Segundo argumento de Paulo tem a ver com a escatologia. E aí é muito interessante o que ele vai dizer aqui, meus irmãos, a partir do versículo 29. Olha como é que ele diz aqui. Irmãos, o que desejo vos fazer entender é que o tempo se abrevia sobremaneira. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que estão tristes, como se não chorassem. Os que estão alegres, como se não houvessem alcançado a felicidade. Os que podem comprar o que desejam, como se nada possuíssem. Os que se beneficiam dos produtos do mundo, como se não tivessem acesso a nada. Porque a forma presente deste mundo está se transformando ou passando. O que Paulo quer dizer aqui? Esse texto, ele abre um parênteses, ele usou um argumento circunstancial, a situação ali, a crise econômica, a crise social, as dificuldades da vida, que devem fazer você refletir e parar um pouquinho antes de seguir adiante com o noivado ou com o casamento, ou pensar em se casar. Você tem que pensar nisso aqui. Não pode agir somente com a emoção. Mas ele vai usar um outro argumento, e agora ele vai usar um argumento teológico. Ele vai usar a escatologia, a doutrina das últimas coisas. E o que é que ele vai dizer? Irmãos, o que eu desejo vos fazer entender, o que eu quero que vocês entendam, é que o tempo está se abreviando. É que este mundo está passando. E é muito interessante que tempo aí não é cronos, tempo aí é kairos. Ele está dizendo que na escatologia divina, este mundo está passando. Preste atenção qual é o argumento de Paulo aqui, porque é muito interessante. Irmãos, o que desejo vos fazer entender é que o tempo se abrevia sobremaneira. Vocês estão preocupados com o casamento?
Vocês estão preocupados com o noivado? Vocês estão preocupados com essa situação de ficar solteiro, casado, de estar passando a flor da idade? O pai está olhando para a filha dizendo assim, minha filha está passando a flor da idade, já ficou madura, e não casa, não me dá neto, e aquela coisa. Ou então o jovem está dizendo assim, meu Deus, eu estou noivo já há vários anos e não consigo casar. E isso começa a angustiar, começa a tirar a paz, a alegria daquela pessoa. Ou aquela moça que é da igreja, que também já está passando a flor da idade. Os pais não estão fazendo pressão, mas ela faz pressão em si mesma. Dizendo assim, vou ficar para a titia, ninguém vai me querer mais, e tal, e tal, e tal. Aí qual é o argumento de Paulo? Gente, vocês estão pensando nessas coisas? Vocês estão angustiados com essas coisas? Vocês esqueceram que o tempo se abrevia? Vocês esqueceram do kairós de Deus? Vocês esqueceram que nós não viemos para cá para ficar aqui eternamente? Que existe um tempo determinado de Deus? Vocês esqueceram que todo este mundo está passando? Que esse mundo passa. E aí, qual é o argumento dele? Entendendo esse mundo do ponto de vista escatológico, de que o tempo está se abreviando, de que esse mundo está passando, de que essa realidade que nós vivemos aqui não é a realidade eterna que Deus reservou para nós. Ele diz, então, de agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que estão tristes, como se não chorassem. Os que estão alegres, como se não houvessem alcançado a felicidade. Os que podem comprar o que desejam, como se nada possuíssem. Os que se beneficiam dos produtos do mundo, como se não tivessem acesso a nada, porque a forma presente deste mundo está se transformando e está passando. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que você não vai ligar com emprego, com casamento, com trabalho, com esposa. É isso que ele está dizendo? Ele está dizendo que você não vai desfrutar das coisas deste mundo, que você não vai comprar um carro, que você não vai para a praia, que você não vai se preocupar. Não é isso que ele está dizendo, meu irmão. Cuidado quando você faz uma leitura apressada da Bíblia. Porque talvez quando eu li o texto, você está dizendo assim, pastor, então Paulo está concordando com os super espirituais, com os escatológicos lá de Corinto, com as mulheres escatológicas. Estava dizendo assim, gente, não, olha, o mundo está passando, então para que casar? Para que casar? Vamos ficar aqui sem casar mesmo, porque Jesus está voltando, e quando Jesus voltar, lá não se casa, nem se dá em casamento, então para que casar? Mas não é isso que Paulo está dizendo aqui. Até porque ele está dizendo assim, aqueles que desfrutam desse mundo como se não desfrutassem. Ou seja, ele não está dizendo que você não desfrute, que você não adquira as coisas, que você não tenha fruição das coisas. Mas qual é o ponto de Paulo aqui, que é o argumento para essa questão dos jovens relacionado ao casamento? O que ele está dizendo é, não faça deste mundo o sentido da sua vida. Seja desprendido. Então, aquele que tem esposa, é como se não tivesse. Aquela que tem marido, é como se não tivesse. O que Paulo está dizendo aqui? Meu irmão, o sentido da sua vida não está no casamento. O sentido da sua vida não está na sua esposa, nem no seu esposo, por favor. Até porque se for, em algum momento, um dos dois vai morrer. E quando aquele cônjuge morrer, você vai desesperar, você vai deixar de viver? Se a sua vida se resume àquela pessoa, destruiu você. Mas o que ele está dizendo é, você está casado, você tem esposo, você tem esposa, viva como se não tivesse, ou seja, por causa dessa situação do mundo que está passando, desse tempo que se abrevia, é como que aquele que tem esposa não tem, e aquela que tem esposo não tem.
Ou seja, o sentido da sua vida não está no casamento. Olha o texto. Irmãos, o que desejo vos fazer entender é que o tempo se abrevia sobremaneira, e de agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Aqueles que estão tristes, como se não chorassem. Os que estão alegres, como se não houvesse alcançado a felicidade. Os que podem comprar o que desejam, como se nada possuíssem. Os que se beneficiam dos produtos do mundo, como se não tivessem acesso a nada, porque a forma deste mundo passa. Ou seja, não coloque o seu coração, seja no casamento, seja nas coisas, em nada deste mundo, porque a forma deste mundo passa. Tudo isso aqui está passando, o tempo se abrevia, escatologicamente falando, tudo isso aqui vai acabar. Então, quando você faz do namoro, do noivado, do casamento, da casa, do carro, seja lá do que for, o sentido da sua vida, você vai ser infeliz. É esse o ponto. E como é triste, meus irmãos, porque, como eu disse, esse texto é mais atual do que a gente imagina. Porque para muitas pessoas, qual o sentido da vida dele? Vamos lá, a moça. Eu só sossego, pastor, quando eu tiver realizado o meu sonho de casar. E aí eu quero entrar na igreja, e ela só se preocupa com a festa, com as trombetas, com o tapete, com tudo aquilo ali, com o príncipe entrando. A vida dela, o sentido da vida dela é esse. E o tempo está passando, e a coisa não está acontecendo, e ela começa a ficar desesperada. E por causa do desespero, muitas vezes casa errado. Casa com o primeiro que aparece, para ter o dia de princesa, que tem mais a ver com comércio, com dinheiro, do que com casamento em si. O que Paulo está dizendo é: minha filha, se você casou, se você está para casar, bênção, mas se você não casou ainda, não faça disso o sentido da sua vida, porque o tempo passa. As coisas desse mundo passam. Não coloque a sua vida nisso, o sentido da sua vida nisso. Seja desprendida. Seja desprendida. Seja lá com o que for. E aí, meu irmão? Como é que está seu coração? Como é que está seu coração, jovem? Você, que o sentido da sua vida é a faculdade. O sentido da sua vida são os diplomas, o sentido da sua vida são os cursos universitários que você quer fazer, as viagens que você quer fazer. E vai chegar um momento na sua vida que você vai olhar para trás e você tem diploma de Harvard, não sei de onde, você tem todo um currículo, mas o tempo está passando, e esse mundo passa, e vai chegar ao final da sua vida, e onde você encontrou sentido na sua vida? Onde foi? Se o sentido da sua vida, minha irmã, está no seu marido, eu tenho uma péssima notícia para você. Seu marido vai passar. Vai chegar o dia que você vai fazer o velório dele. A tendência é essa. Geralmente as mulheres vivem mais do que os homens. E se você ficar viúva nova, Paulo vai dizer ao próximo sermão, você deve casar. Seja o homem, seja a mulher, se ficar viúvo, se casar, não está pecando não. Na época a igreja também dizia, não está pecando, não deixou nem esfriar. Mas o ponto de Paulo aqui é, seja desprendido. Seja desprendido. O sentido da sua vida está em Deus, nas coisas de Deus, e não neste mundo. Seja nos bens, nas coisas, nos diplomas, nos títulos, ou mesmo no casamento, no noivado, no namoro. Acabou o namoro, a menina quer se matar, quer pular da ponte, ou o noivado, até porque os noivados de hoje são noivados assim longos, né? O cara passou 12, 13 anos enganando a menina, e depois o miserável acaba o noivado.
E tem algumas até que colocam na justiça e ganha. O cara atrasou a vida da menina 10, 12 anos. E cá entre nós, um noivadozinho de 10, 12 anos, se os dois não tiverem algum problema, já estão pecando faz tempo. Agora, tem algumas mamães assim, que são bem espirituais. Não, pastor. Olha, a namoradinha do meu filho vem lá para casa, eles se trancam no quarto o dia todinho. Você está achando que eles estão escutando os sermões do pastor Diogo, é? Lá no quarto trancado? Paulo disse, cuidado. Agora, olha como é que ele continua. O que desejo de fato é que estejais livres de preocupações. Gente, em nome de Jesus. E eu louvo a Deus por essa palavra aqui, porque na nossa igreja nós temos essa realidade de jovens, tanto rapazes como moças, que estão nessa fase, querendo namorar, casar, querendo seguir a vida. Guarde isso aqui. O que Paulo está dizendo é, seja livre de preocupações. Tudo é no tempo de Deus, na hora de Deus. Espera a hora certa. Mas não faça do namoro, do noivado, do casamento o sentido da sua vida e viva se preocupando com isso, viva morrendo por isso. Não faça isso na sua vida que você vai se destruir. Ou você vai tomar uma decisão errada, você vai casar com um miserável ou com uma miserável, não são só os rapazes, ou você vai viver infeliz. Agora, veja agora o que Paulo vai dizer. O que desejo de fato é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado pode se entregar às coisas do Senhor, em como viver para agradar o Senhor. Entretanto, quem é casado preocupa-se com os negócios deste mundo, em como irá agradar a sua esposa. E fica dividido. A mulher que não é casada e a virgem se ocupam dos assuntos do Senhor para serem santos, tanto no corpo como no espírito. A mulher casada, no entanto, preocupa-se com os negócios do mundo e de como irá agradar o seu marido. O que Paulo está dizendo? Você jovem, você moça, você rapaz, você que agora está vivendo esse tempo aí que Deus está lhe dando de solteirice, você está solteiro, você não está casado, aproveite esse tempo para se dedicar às coisas do Senhor, deixe de se preocupar demasiadamente, de forma excessiva, com essa outra visão da vida. Você pode se dedicar ao Senhor, você tem tempo, você tem saúde, você tem vigor, você tem tudo para fazer a obra do Senhor. Enquanto que a mulher casada, o homem casado, ele está dividido. Não é que Paulo está sendo contra o casamento, não, ele vai aconselhar o casamento. Mas o que ele está fazendo aqui é uma constatação, ele está dizendo assim, quem é que tem mais tempo para se dedicar às coisas de Deus? A mulher casada? O homem casado? Ou vocês que são jovens, solteiros, virgens, que estão vivendo aí esse período da vida, que deveria estar livre de preocupações, se agradando mais do Senhor, vivendo mais na presença do Senhor, se santificando mais, fazendo a obra do Senhor, e aí vocês, por pressão da sociedade, por pressão da igreja, muitas vezes por pressão da família, por pressão do pai e da mãe, que é o texto em seguida, vocês começam a se preocupar com coisas que não deveriam se preocupar ainda, mas deveriam estar preocupados em agradar mais o Senhor, em viver mais para o Senhor, em caminhar mais na presença do Senhor, porque o casado está dividido. Ou você nunca viu? A irmã vem para a reunião da SAF, mas dá aquele horário, ela tem que sair correndo, principalmente quando o marido não é crente. Até o marido crente muitas vezes não entende, imagina o descrente. E aí, a irmãzinha vem para a reunião começou a demorar, ela diz, eu tenho que ir embora. Está dividida. A solteira não. Ela está lá na reunião, ela não está preocupada com o tempo. Ela tem todo o tempo para fazer a obra do Senhor. O irmão, o homem casado, ele tem que estar preocupado em como vai sustentar a esposa, sustentar os filhos. Ele se dedica à obra de Deus, mas ele está dividido. Mas o jovem solteiro,
ele pode se dedicar a uma área da casa do Senhor, ele pode se dedicar à obra missionária, ele pode ir para outros países, ele pode ir para outros lugares, ele não tem filho para carregar, ele tem toda a condição do mundo de se dedicar mais às coisas de Deus. As coisas de Deus. Então aproveite esse tempo. Não caia nessa pressão social, não caia nessa pressão dos pais, não caia nessa pressão muitas vezes da igreja, não caia nessa pressão do mundo, que está impulsionando você para um estilo de vida que está tirando você de uma vida consagrada ao Senhor, nesse melhor momento da sua vida. Nesse melhor momento da sua vida. Agora, olha como é que ele diz. Estou dizendo isso para o vosso maior benefício, não para restringir vossa liberdade, mas para que possais viver de maneira honrada, em plena consagração ao Senhor. Eu estou dizendo isso para que vocês parem, reflitam e imaginem, será que não dá para esperar mais um pouco? Tendo em vista a situação do tempo presente, tendo em vista a questão escatológica, que o tempo se abrevia e que eu não posso encontrar sentido para a minha vida nessas coisas, mas o sentido da minha vida está no Senhor, todas as demais coisas passam, eu tenho que ser desprendido. Será que eu não posso esperar mais um pouco? Eu posso me dedicar mais às coisas de Deus? E cá entre nós, meus irmãos, talvez você esteja ouvindo o sermão, até assistindo, e você diga assim, isso é fanatismo, isso é ser careta. O cara vai adiar o casamento para se dedicar mais às coisas de Deus. É interessante que quando adia o casamento por causa de um concurso, não é ser careta, né? Ah, não vou casar, eu não vou fazer isso porque eu estou estudando, eu estou me preparando, eu quero ser doutor, PhD, não sei o quê, papapá. Não é ser careta. Agora, se um jovem ou uma jovem dizer assim, não, eu não quero casar agora não, porque eu quero me dedicar mais às coisas de Deus. Eu quero dar o melhor do meu tempo, da minha vida para o Senhor. Vai ter gente para dizer assim, religiosidade, fanatismo, está perdendo a vida. Paulo está dizendo, você pode se consagrar mais ao Senhor. Então a palavra de Paulo é, se você quer casar, você não está pecando não, case. Eu queria livrar você de alguns problemas, são problemas bons, são problemas assim que dá para a gente administrar, mas tem problema, não se engane não, não se engane não, só Ceissa sabe o quanto a graça de Deus é na vida dela para esse tempo todo, e ela está aguentando Júlio, só Ceissa sabe, é salva pela graça e pelas obras. É claro que ela casaria de novo com Júlio assim, 1000 vezes, né, Ceissa? Pedindo o Senhor para dar uma melhorada a cada dia, né? Mas, se puder, se consagre mais ao Senhor. Faça mais a obra de Deus. Caminhe mais na presença do Senhor. Concluindo aqui, olha a última parte desse capítulo, que é o texto que, dependendo da versão aí, também está bem diferente. Na minha versão aqui, diz assim, mas, se alguém julgar que está agindo de forma desonrosa perante sua noiva, se não estiver passando da idade, crendo que deve se casar, faça conforme entender melhor. Ele não peca por isso, que se casem. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração, que não se sente obrigado, mas tem controle sobre sua própria vontade sexual e chegou à conclusão de não se casar com sua noiva, da mesma forma, esse também faz bem. De modo que aquele que se casa com sua noiva faz bem, mas quem não se casa faz melhor. Como é que diz na atualizada? Na atualizada vai falar do pai que tem uma filha virgem e que ele está pensando em dar a sua filha virgem para o casamento. E a grande questão é, um pai que olha para a filha, que está passando a flor da idade, que já amadureceu, que a fruta já está caindo do pé, e o pai está olhando desesperado, querendo o neto, querendo ver a família, e aquela coisa, ele estaria pecando em dar essa filha em casamento ou não? Dependendo da tradução, é esse o sentido.
O outro sentido é o que a NVI, a linguagem de hoje, NVT e a própria King James atualizada coloca. Pelo contexto, a tradução seria 2 jovens virgens que são noivos, que fizeram um voto de celibato, um voto espiritual, uma consagração espiritual, e de repente eles chegaram à conclusão que fizeram o voto de tolo e não dá mais para aguentar. Qual é o problema aqui, meus irmãos? Como eu disse, tanto pode ser uma coisa como outra, mas pelo contexto eu entendo que essa aqui é melhor. É porque a expressão em grego é simplesmente a sua virgem. Então, tanto pode ser a sua virgem no sentido de um pai que tem uma filha virgem, daí a área corrigida, tanto pode ser a sua virgem no sentido, levando em consideração todo o contexto, a virgem que está noiva com um rapaz. Então, a NAA ficou em cima do muro. Simplesmente traduziu o texto grego e deixou que você se vire. O que a NAA colocou? A sua virgem. Se vira agora, de acordo com o contexto, para você entender. Então, enquanto a corrigida e a ARA colocaram que era o pai, a NAA ficou em cima do muro e as demais versões disseram, são os noivos. Então, são os noivos. E qual é o ponto aqui? Mas se alguém julgar que está agindo de forma desonrosa perante a sua virgem ou a sua noiva, que é o que eu vou seguir aqui, se não estiver passando da idade, crendo que deve se casar, faça como entender melhor. Ele não peca, por isso que se casem. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração, que não se sente obrigado, mas tem controle sobre sua própria vontade sexual, e chegou à conclusão de não se casar com sua virgem, ou seja, não pode ser o pai, como é que o pai ia se casar com a sua filha virgem? Então, pelo contexto, esses versículos seguintes, a interpretação aqui está melhor. Então, não se casar com a sua virgem ou a sua noiva, da mesma forma, esse também faz bem. De modo que aquele que se casa com a sua virgem, a sua noiva, faz bem, mas quem não se casa, faz melhor. Qual é o ponto de Paulo? Para a gente concluir. Lembra do contexto? E eu já dei o toque. 2 jovens na igreja, querendo servir melhor a Deus. O fundamento é esse. Com a escatologia ultra realizada, buscando viver uma vida de oração, de espírito, tudinho. São noivos. Aí resolveram dizer assim, vamos se consagrar ao Senhor nós dois, vamos fazer aqui uma espécie de casamento espiritual. A Igreja Católica tem muito desses votos. Por exemplo, as freiras andam com uma aliança porque elas são casadas com Jesus. Os monges. Então, os dois chegaram à conclusão, nós vamos fazer um voto de permanecer virgem o resto da vida. Poderiam até morar dentro de uma casa, que era perigoso, mas fizeram um voto. Vamos se consagrar ao Senhor. Mas o tempo foi passando. A flor da idade foi passando. E o rapaz começou a olhar para a menina e dizer assim, essa fruta está madura demais. E ele começou a ficar aperreado, dizer assim, eu não tenho esse dom não, do celibato. A pergunta era, nós estamos pecando se quebrar o voto que nós fizemos e casar? Paulo disse, não. Se você acha que está agindo de forma desonrosa com a sua noiva, quando vocês fizerem esse voto, e agora você não está conseguindo cumprir, você tem o desejo por ela, e esse desejo é legítimo, então que se casem. Que vocês se casem, vocês não estão pecando. Vocês não estão pecando. Agora, se você consegue se controlar, permaneça. Mas não está conseguindo controlar o impulso sexual? Por quê? Qual é o ponto aqui? Meu irmão, se você tem o dom do celibato, você vai controlar o impulso sexual e você poderia fazer esse voto. Não vamos casar. E aqui é um negócio interessante, porque tanto o rapaz deveria ter o dom do celibato como a moça para fazer o voto. Mas vamos dizer que eles fizeram o voto sugestionado, pressão da igreja, a espiritualidade exacerbada no ambiente de culto, fizeram o voto e depois descobriu que não tinha.
Aí eles agora estão numa situação difícil. Por quê? As línguas poderiam... estão voltando atrás, né? Fizeram besteira. Estão voltando atrás porque não são espirituais. Estão voltando atrás porque se tivesse orado mais um pouquinho, lido mais a palavra. Aí Paulo disse, não, se você não consegue se segurar, que se case, vocês não estão pecando com isso. Qual é a aplicação que a gente pode tirar daqui, meus irmãos? E como eu disse, é muito sério. Em 5 minutos eu termino. Meu irmão, você não é obrigado a casar, não. Nem você, meu chapa, nem você, menina. Se você tem o dom do celibato, não se case. Sirva a Deus, viva a sua vida. O sentido, como eu disse, da vida não está no casamento, não. Você pode ser feliz adorando o Senhor, servindo ao Senhor, sendo missionário, sendo missionária, fazendo outras coisas para a glória de Deus. Um dos maiores teólogos do século XX foi o Dr. John Stott, era celibatário. Condicionou toda a energia para a pesquisa, para a pregação, para a escrita de livros. Agora, você não tem o dom? Então, meu irmão, casa. Não fica com essa enrolada, não. Não fica com esse namoro e esse noivado longo, como eu disse, porque você vai cair, mais cedo ou mais tarde. Não brinque com a carne. Quem tem o dom se sustenta, quem não tem o dom não vai se sustentar. Não, pastor, mas eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejum, eu vou à igreja. Meu irmão, você pode fazer tudo isso, se você não tiver cuidado, você vai cair. Então case, peça a Deus sabedoria, peça a Deus a oportunidade, peça a Deus para abrir as portas, os dois juntos construam a vida e se case, seja feliz e enfrente as lutas, as dificuldades do casamento e toca a vida. E toca a vida. Não seja pressionado por ninguém. É o que Paulo está dizendo aqui. Não, mas o que vão dizer de mim? O que vão dizer? O problema é de quem disser, meu irmão. O problema é de quem disser. Não, porque já passou a flor da idade, ou está novo demais, ou está nova demais. Meu irmão, isso não interessa. Interessa a você e a outra pessoa. E qual é a outra aplicação? Agora, você entrou no casamento, você verificou direitinho que você não tinha o dom do celibato, não é isso? Porque se você tinha e você entrou no casamento, você vai ser infeliz e você vai fazer outra pessoa infeliz. Por quê? O cara casou, a mulher tem o dom do celibato, ele vai procurar ela, já era. É dor de cabeça, é dor no joelho, é dor nisso, é dor naquilo. Pelo amor de Deus. Ou então, o cara casou, ele tinha o dom do celibato, ele deveria se consagrar. Aí a menina não tinha o dom do celibato, não. Aí ela vai procurar o rapaz, ele fica igual um gato arrepiado. Corre. E a mulher chega e diz assim, pastor, meu marido, eu procuro ele e não encontro. Pastor, vocês são terríveis. Pastor, faz 1 ano, 2, que a gente não tem relação. Ou esse cara tem o dom do celibato, ou esse cara está doente, mas uma coisa é certa, esse cara precisa ser acompanhado, precisa de um tratamento, precisa ver se é questão física, biológica, se é questão realmente de espiritualidade, precisa ver. Porque o que Paulo está dizendo aqui é, quando você não tem o dom, você não vai se aguentar. Então o cara está lá, tranquilo, eu estou nem aí. Estou nem aí, né, Magno? Estou nem aí. E a mulher dizendo assim, eu já acompanhei um caso que a mulher disse assim, pegou na camisa do cara e disse assim, eu não sou sua irmã, nem sua mãe, eu sou sua mulher. Mas o cara não tinha ânimo nenhum. Estava nem aí. Ou vice-versa. Paulo está dizendo, cuidado. Cuidado. Agora, aquele que se casa com a sua noiva, faz bem. Paulo não está sendo contra o casamento. Agora, dentro
dentro das circunstâncias da igreja de Corinto e daquele período, por favor, para a gente não interpretar o texto errado, Paulo está dizendo, quem não casa, faz melhor. Dependendo da situação, seja ela econômica, social, seja ela espiritual, dependendo da situação, se você casa, você fez bem. Agora, você vai enfrentar dificuldades, vai enfrentar algumas lutas. Mas se você não casasse, seria melhor. Tem muita gente que era melhor que não tivesse casado. Mas, como eu disse, como o sentido da vida dele ou dela era o casamento, e tinha que dar resposta, e tinha que fazer, então se preocupou a vida toda com isso e casou errado. E vai ser infeliz. Então Paulo disse, era melhor que não tivesse casado. Mas a minha oração é que Deus possa estar abençoando os casais da nossa igreja, a família da nossa igreja. Que Deus possa estar abençoando os jovens da nossa igreja. Se você tem o dom do celibato, não tenha vergonha disso. Está passando a idade chegou, não se preocupe com o que estão dizendo, é você e Deus, consagre-se diante de Deus, busque mais a Deus, viva a sua vida na presença de Deus, sirva ao Senhor com seus dons, com seus talentos, não se preocupe com o que vão dizer. Agora, se você não tem o dom do celibato, se case, construa família, faça o melhor para o Senhor, faça o melhor para o Senhor, e não demore não, se você não tem o dom, não demore não. Porque o grande problema hoje é que as pessoas só querem casar quando tudo está pronto. E eu não estou dizendo que você deve casar de forma irresponsável. Agora, se você for esperar tudo estar pronto para você casar, talvez você não case e você se enrede em dificuldades. Que coisa boa quando um casal jovem, ele constrói junto a vida. Porque tem situações que a moça casou com o cara e já tinha tudo. Ela chegou, ela nem sentia que aquela casa era dela. Já tinha tudo. Não teve o prazer de construir, de comprar o primeiro sofá, a televisão, a primeira geladeira. Tem muitos casos aqui, eu sei disso. Tem alguns aqui que quando casou, não tinha nada. Eu estava vendo uma palestra de Augusto Nicodemo, ele disse que quando casou só tinha uma motoca para andar com a mulher e pronto. Então, o cara casou, não tinha nada, mas ele construiu com ela. E eles foram construindo juntos. E nós precisamos, muitas vezes, meus irmãos, abençoar os jovens da igreja. Eu vou concluir com uma ilustração que me marcou muito. Eu tenho um amigo, pastor Itami Neves, da Transmundial. Ele disse que quando casou, morava numa casinha simples, recém-formado, seminarista, não tinha absolutamente nada. Só o básico, né? O básico. A cama, o guarda-roupa, o fogão, um pote, né, Júlio? Está na bênção. Está na bênção. E alguns não tinham nem a cama. Era uma rede, né? Para não dizer que eu estou falando de Severino, que dormiu na rede e a rede torou-se. Mas, pastor Itami Neves disse que um dia ele estava na casinha dele lá, não tinha um móvel de sala. E ele disse que o Dr. Russell Shedd chegou numa caminhoneta com um móvel de sala bem grande. E aí, quando foi colocar na casinha, a casinha era tão pequena que o móvel não deu certo. Não entrou, não cabia na sala. E ele disse que o Dr. Russell Shedd olhou assim e disse, se preocupa não, meu filho. Espera aí. Aí, o Dr. Russell Shedd colocou o móvel na caminhonete e foi embora. Passou algumas horas e também disse que Dr. Russell Shedd veio com um móvel menor. E entrou, colocou na sala, sentou e ficou olhando, e achou bonito, e agradecer a Deus, e ele foi embora. E ele disse que ficou encucado. Espera aí, como é que o Dr. Shedd achou um móvel assim tão rápido? Isso faz 40 anos. Aquele móvel o Dr. Shedd trouxe da casa dele, para abençoar aquele casal que estava começando a vida. E o pastor Itami disse que ele pode abrir mão de muitas coisas na casa dele, mas aquele móvel ali tem uma marca. O que eu quero dizer, meu irmão? Você já está com a vida construída? Com um casamento solidificado? Você tem condições? Se você vê um jovem da igreja
que está precisando de ajuda para casar, vamos nos unir para ajudar eles. Eu não estou falando de aventureiro, de pilantra, não. Eu estou falando de um jovem, um casal jovem da igreja, que quer casar, mas não tem condições. O que a igreja puder fazer para ajudar, deve fazer. O Dr. Rousseau Shedd recebeu uma casa de presente da Igreja Batista, lá de São Paulo, que ele se congregava. Ele não tinha uma casa, a igreja fez uma campanha vários meses e disse assim, está aqui a chave para o senhor. Aí ele disse, a casa é minha? É. Tinha um casal da igreja que não tinha casado ainda, porque não tinha uma casa. Ele foi, chamou o casal e disse, está aqui, a chave é de vocês, agora vocês podem casar. Não, a casa é de vocês. Aí a igreja teve que dar uma casa para ele depois. Sabe o que é isso, irmão? Coração, sensibilidade. É entender a situação do outro. Então você está bem, você tem condições, ajude. Às vezes é pagar o casamento, como eu já vi em situações, o cara pagou o casamento do outro. Dar a viagem, comprar um imóvel, fazer alguma coisa para dar um impulso. Como dizia Paulo Souto, vou dar um empurrão na tua vida. Paulo Souto era louco para dar um empurrão na vida de Kalina, né? Mas não deu certo. Mas ele disse, vou dar um empurrão na tua vida. Dê um empurrão na vida do outro. Faça bem a vida do seu irmão. Seja bênção na vida dele. Seja como Abraão. Sê tu uma bênção. Que Deus aplique a palavra no nosso coração e que o Senhor seja com cada um de nós. Nós vamos